Olá, meu nome é Amanda Veras, sou psicóloga clínica, empreendedora e hoje estou aqui na estreia de um projeto maravilhoso que veio contribuir com a sua vida. Hoje é a estreia do VOPcast, um podcast diferente que veio para cuidar, para inspirar e para transformar a sua mente a respeito de temas tão importantes e relevantes. A nossa linguagem vai ser uma linguagem informal e os nossos convidados, todos muito especiais, pensados com carinho para contribuir com a sua vida. Então, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do VOPcast. E nesse primeiro episódio de estreia, eu tenho a alegria de convidar a minha amiga, eu vou falar, viu, que nessa apresentação, melhor que ela é minha amiga, dentista, empreendedora, já transformou mais de 5.000 sorrisos, isso mesmo, eu fiquei impactada com essa notícia. A doutora Ellen Daniel, bem-vinda, Ellen, ao nosso VOPcast. Imagina, é um prazer estar aqui, realmente a Amanda é uma amiga do coração, uma pessoa especial, e esse podcast tem muita coisa boa por aí, vem muita coisa boa por aí. Bem, sim, muito obrigada. E eu te convidei porque entre os nossos bate-papos de amiga, eu me lembro que teve um dia que a gente estava conversando sobre o medo de ir ao dentista. Eu não sei quantos de vocês que estão aí conosco já passaram por essa situação. Uma taquicardia de leve, uma ansiedade, aquele medinho que vai aumentando. E é interessante porque o site da Organização Mundial de Saúde mostra uma pesquisa, Ellen, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno relacionado à ansiedade. E é muito comum e chega a ser peculiar a gente perceber que isso acontece dentro do âmbito da odontologia, do dentista. E por que eu quis te convidar? Porque para superar o medo, o trauma da ida ao dentista, eu conheci a clínica dela maravilhosa, onde todos os medos foram desmistificados através de um acolhimento, de um espaço realmente inovador. E quando a gente fala da perspectiva psicológica sobre a contribuição do ambiente para que traga segurança ao paciente, para que ele possa diminuir essa ansiedade, esse medo, eu encontrei tudo isso lá. Então, minha amiga, como foi que você imaginou, pensou em criar esse ambiente e realmente acabar com esse trauma da ida ao dentista? E essa pesquisa é importantíssima porque ela revela cientificamente uma coisa que nós, dentistas, já conhecemos na nossa prática, no nosso dia a dia. E é muito importante levantar, né, essa questão porque é muito mais comum do que você pensa, o medo, a ansiedade, o transtorno quando você vai para o dentista. Se eu perguntar aqui para todo mundo que está assistindo, se tem medo, ou tem alguma ansiedade, ou fica infeliz, ou acha ruim ir ao dentista, eu acredito que 80%, 90% das pessoas, em idade, vamos dizer, mais ou menos assim, depois dos 30 anos principalmente, que interessante. É mais acometido por esse medo, por esse transtorno. Então, na verdade, essas pessoas não gostam de ir para o dentista. Então, começa a ter uma enrolação para ir no dentista, elas procrastinam e aí a situação vai piorando, o problema vai agravando e é um efeito dominó. E tudo começou, Amanda, porque eu tinha medo de ir ao dentista, né? Eu sou filho de dentista. Ah, eu não sabia. Meu pai foi o fundador da Universidade Federal e eu cresci nessa atmosfera de ir para dentista, eu ia muito na faculdade, eu era atendida na faculdade, eu era atendida por bons profissionais, mas antigamente não tinha esse cuidado, essa atenção que hoje os nossos filhos, por exemplo, têm. Uhum. Então, os nossos filhos não têm esse problema de cárie, de traumas. Mas na nossa geração já vem, e na geração que veio antes da gente, isso é muito mais forte. Uhum. E aí começou, eu tinha esse problema e eu tinha muito medo, eu cheguei a sair correndo da cadeira do dentista quando eu tinha tipo 9 anos de idade. Gente, quem nunca? Gente, me conta, você nunca saiu correndo, teve vontade de se desprender daquela cadeira e sair correndo de medo? E eu fiz isso, me tranquei dentro do carro, então foi um episódio muito triste. E depois eu mudei de profissional,
né? Passaram-se muito tempo nesse sofrimento e eu mudei de profissional. E aí, com essa outra profissional, eu tive uma mudança de paradigma, de comportamento, de vontade, de superação, exatamente, de ir para o dentista. Juntando com essa minha mudança de perspectiva, tinha toda a questão que eu era muito... eu achava muito bonito o que meu pai fazia e me inspirava muito, e eu decidi ser dentista. Só que o dentista, ele estuda muito, faz pós-graduação. Quando eu voltei formada, com tudo que era especialização, as pessoas não gostavam de ir ao dentista. Ou seja, você fez toda a parte técnica, você estudou, se capacitou, mas aí a gente entra exatamente no ponto da perspectiva da psicologia. Porque eu costumo dizer que o acolhimento, ele faz toda a diferença. E as pessoas, Ellen, elas percebem isso e geram um vínculo com esse paciente através do ambiente, do acolhimento, e esse medo, ele vai sendo dirimido. A ansiedade vai sendo diminuída. E eu achei incrível porque eu tive a oportunidade, gente, de conhecer a clínica dela, maravilhosa, e ali parece tudo, menos uma clínica de odontologia. Como foi que você abraçou essa proposta de acolher as pessoas para diminuir esse medo, diminuir essa ansiedade? Gente, na hora que você chega... Não vou contar. Vai, fala, amiga, como é que isso acontece? Então já aconteceu essa mudança, né? E já percebi que tinha uma maneira de atender diferente. Sim. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que as pessoas não gostam de ir ao dentista. Como que eu vou a trabalhar, se as pessoas não gostam de ir para o meu serviço, não gostam da minha prestação de serviço? E eu comecei a buscar maneiras de atrair, de fazer com que os meus pacientes, os meus clientes gostassem de ir ao dentista. Paralelo a isso, eu fiz uma viagem com minha filha para os Estados Unidos, para a Disney. Fui levar lá a Disney há uns 6, 7 anos atrás. E eu já vinha cuidando, mas eu fazia de uma maneira mais sutil. Não era intensificado esse cuidado. Era uma coisa muito... Eu fazia sem saber exatamente o que eu deveria fazer. Diagnosticou uma situação, percebeu um problema. Dentro da psicologia a gente faz isso principalmente na organizacional. Olha aí. A gente visita o ambiente, a gente percebe as contingências daquele lugar, faz um diagnóstico para aí sim entrar com uma intervenção. Então, você está me contando aí que de modo até inconsciente, você foi caminhando instintivo para esse caminho. E aí, lá na Disney, quando eu voltei dessa viagem, eu disse, poxa, para você ir para a Disney, você passa muito tempo dentro de um avião sentada. Você paga super caro pela viagem. Lá você não come bem. Você enfrenta 2 horas de fila no calor. Se cansa pra caramba. E todo mundo é apaixonado e quer voltar para a Disney. Então, eu comecei a fazer esse paralelo. E as pessoas que eu comentava isso, eu digo, tem como a gente fazer? Vamos tentar fazer. Vamos mudar vamos fazer o que a gente tiver, o que a gente puder fazer para trazer esse conforto. E aí comecei a lançar a mão, a buscar o que tem, o que pode fazer desde da hora que o paciente liga para a gente até o momento que ele chega em todo tipo de tratamento, trabalhar com todos os profissionais, ter toda a tecnologia para poder fazer essa ida ao dentista um prazer realmente, uma hora que você vai ter o relaxamento, uma hora que você vai se sentir cuidado, ouvido. E aí começamos a usar cada um desses tipos de artifícios para transformar essa ida ao dentista. Então, nós hoje temos, além da tecnologia, enquanto a gente ficava acrescentando tecnologia e conhecimento técnico, acrescentando tecnologia e conhecimento técnico, não estava dando resultado ainda. E eu acho incrível você falar sobre isso, porque dentro de uma perspectiva psicológica, eu percebo que a humanização, qualquer que seja o tipo de serviço oferecido, claro, na qualidade da sua excelência, mas um trabalho humanizado, ele agrega. As pessoas se sentem acolhidas quando você chama elas pelo nome. As pessoas se sentem acolhidas quando elas estão no seu ambiente, você oportuniza a elas uma experiência sensorial. São os sentidos. Eu nunca esqueci, no meu primeiro período de psicologia, Ellen, uma disciplina que a gente pagou, que era os processos psicológicos básicos. E eu ali,
com 29, 30 anos pensando, meu Deus, vou ter que estudar isso aqui, como assim? Visão, audição, eu já sei isso aí. Mas o que isso leva de experiência para o cliente? Como a pessoa se sente? Quais são as lembranças que remetem? Quais são as experiências positivas ou traumáticas que um cheiro faz lembrar? E aí, quando eu cheguei lá na clínica da Ellen, logo, eu adoro cheirinho. Um cheirinho diferente, o espaço todo diferente. E a gente trouxe isso para o Instituto VOP. Eu brinco com ela, que ela me inspirou para a gente fazer essa experiência sensorial com o cliente. Porque você pode ter técnica, tecnologia, excelentes profissionais. Se você não humanizar e se você não trouxer para aquele lugar uma nova visão a respeito do que é psicologia, do que é odontologia, você, infelizmente, vai continuar no grupo geral, né? Onde as experiências traumáticas não são ressignificadas, onde não tem um novo sentido para aquilo que aquela pessoa está vivendo no momento presente. E esse tratamento, esse lidar com os profissionais que atendem, porque eu tive dificuldades no sentido de passar essa cultura... A metanoia, mudança de mente. Para os profissionais. E quanto mais especializado... Quanto mais, ele é um pouco mais difícil. Mais rígido, né? Pra gente fazer, porque hoje em dia, a gente tem que ter muito na mentalidade, cada dia mais, Amanda, eu tenho entendido que a gente tá aqui nesse mundo mesmo para servir. Não adianta, então, quanto mais eu me torno especialista no assunto, minha carga de trabalho, de responsabilidade em servir é muito maior. Enquanto a gente não entende isso, a gente fica patinando. Então, eu vejo muitos profissionais excelentes tecnicamente e são frustrados, porque não sabem parar, escutar, não sabem entender, tentar perceber e não se colocam no lugar do paciente. Que a gente chama de compreensão empática. Ou seja, compreender o mundo daquela pessoa. Ellen, às vezes eu costumo dizer aqui no consultório, né? Quando um paciente começa o seu atendimento clínico e se senta diante de um profissional que ele nunca viu para falar de algo pessoal, de uma dor, se expor. Eu digo que desnudar a alma é um dos maiores desafios do ser humano. Porque como é que você vai falar para alguém que você desconhece, que você não sabe quem é, sobre algo tão íntimo e pessoal seu? Então, eu nunca me esqueci uma vez que eu estava em atendimento, eu disse para a pessoa, disse assim, como é que você está se sentindo? E ela ficou calada. Aí eu disse assim, estranho, né? Aí ela só fez assim, sim. Estranho estar aqui, estranho olhar para mim, estranho falar de mim. E eu acho que isso é desconstruído a partir do momento que eu estabeleço um vínculo. E eu estava lendo um pouquinho sobre odontofobia. E acho umas pesquisas muito interessantes que foram feitas em Londres. E essa pesquisa mostrava que 93 mulheres e 12, 13 homens estavam num grupo de estudo. E eles falavam que a ida ao dentista promovia diversos sentimentos, sensações e emoções, dentre elas medo, ansiedade, angústia, e tudo isso ligado a um trauma que precedia um momento traumático que eles viveram. E aí eu achei super legal porque esse estudo mostrava que através de pequenas intervenções da relação dentista-paciente, esse medo ele era dirimido aos poucos. E a equipe multiprofissional, super engajada, começou a trabalhar para tirar esse medo, essa ansiedade, né, os fatores que poderiam agregar a esse movimento. E eu achei interessante porque o primeiro ponto que eles levantaram foi o vínculo entre o dentista e o paciente. Como é que você percebe esse estabelecimento do vínculo? Eu falei dentro da minha área da psicologia, dessa estranheza, mas e dentro da odontologia? Dentro desse movimento que você criou de renovar mesmo mudar esse ambiente? essa Como é que você percebe isso? Isso contribui para diminuir a ansiedade, o medo do paciente? Com certeza, é muito mais. Quando tu fala assim, quando a gente escuta as pessoas falarem em atendimento humanizado, aí fica uma pulga enorme atrás da minha orelha, porque eu já cansei de passar por esse atendimento humanizado, que de humanizado não tem nada. O paciente ele é mal atendido desde o telefone, quando ele chega, ninguém percebe que ele chegou, ele entra, senta, não tem aquele aconchego, que bom que você veio, e senta, e acolhe, e pergunta, e conversa, não tem aquela preocupação. Geralmente você vai num lugar, você senta, você vê ali, eu cansei já de ir para
clínicas maravilhosas que tem um buffet, que tem um café, que tem um biscoito, uma coisa, e fica lá. A pessoa que me recebe... A pessoa tem medo de pegar, né? Não sabe, eu Não, posso pegar, não posso ninguém me pegar. ofereceu. Ó, falando isso, nossa caneca maravilhosa, beba água. Pode tomar sua água. Então, ninguém nem me ofereceu. Fica lá, o buffet é lindo. E a pessoa não sabe como se comportar Eu naquele me lugar. sentei, eu fico, poxa, eu tô aqui esperando, podia tomar um café, mas não. Então, assim, até a maneira de você realmente oferecer o café, oferecer com vontade de servir. Acolhe. É diferente você dizer assim, eu posso te servir um café, você quer com açúcar, do que você dizer, a senhora quer um café? É diferente, eu vou lhe servir um café. A senhora prefere com açúcar ou sem açúcar? Né? E por aí vai, é o mostrar realmente que quer ajudar. E também saber ter o tempo de deixar ela só. Então, vai muito além de uma arquitetura, de uma decoração bonita. Vai muito além. É claro que isso tudo é o básico. A informação, a técnica, ela é importantíssima. A tecnologia é importantíssima. A clínica tem que ser linda, tem que ser acolhedora. Cheirosa. Um diferencial. A música, o cheiro, a cor, o barulho. Não pode, por exemplo, não é lá dentro. Eu vou falar aqui muito agora das coisas que a gente... Sem tecnologia. Tá bom. Então, por exemplo, não pode falar alto durante o atendimento. Não pode abrir a porta e fechar fazendo barulho. Pronto, deixa eu ir pegando esses ganchos que você tá trazendo pra cá, porque o nosso Popcast hoje, ele visa oferecer uma informação para você que está escutando, assistindo a gente, da maneira que você possa colocar isso de forma prática no seu dia a dia. Então, primeiro ponto, se você tem um trauma, um medo de ir ao dentista, uma ansiedade, e você percebe que isso potencializa a sua falta de acesso ao dentista, e isso traz um malefício à sua qualidade de vida, a doutora Ellen está nos ensinando aqui, compartilhando como isso pode ser vencido. Então, eu vou pegar os ganchinhos e vou trazendo um pouquinho da perspectiva psicológica. A gente sabe que um medo, uma ansiedade, não se instaura assim na vida de alguém. Existe um fator precedente. Então, geralmente, um trauma que aconteceu. Então, quando você fala sobre medidas e formas de diminuir isso, eu entendo que fala baixo, trazer esse acolhimento para a pessoa. Porque o que pode despertar, talvez, num atendimento traumático, é um grito. É a voz impositiva. Por exemplo, aquela... os ferrinhos, vou falar aqui do dentista, quando bota na bandeja, né? O instrumental. Tô falando aqui porque aqui eu não tô falando para dentista. Sim, né? sim. Então, são barulhos que levam. Remetem à dor. Exatamente. E é interessante você trazer isso, porque uma outra pesquisa mostra que o medo de ir ao dentista está diretamente associado a duas experiências. O som da broca. Não, eu, quando escuto esse barulho, meu coração chega e dispara. O som da broca é um dos fatores assim primordiais. E o outro é uma experiência antecedente de canal, alguma experiência com dor associada ao dentista. Então, é interessante você poder perceber quais foram as experiências precedentes que te levam ao medo e à ansiedade da ida ao dentista, né? E permitir-se ter novas experiências em ambientes diferentes que podem dirimir através de um cuidado como esse, de abrir a porta e fechar e depois não mais abrir, porque a pessoa fica assim, né? Eita, quem tá entrando, quem tá chegando, o que é que vai fazer agora? Ah, meu Deus, chegou a hora da broca, como é que tá? E isso é o que a gente pode fazer sem custo, Amanda. Não tem custo, não tô falando nada caro aqui, né? É a temperatura da sala. A senhora tá com muito frio? A senhora quer um cobertor? Porque às vezes o dentista tá morrendo de calor, o dentista tá cheio de... Paramentado. Todo paramentado e o paciente tá congelando. Além de tudo, o frio do medo, né? Sim. Ele ainda está... tem o frio do ambiente. O dentista vira para atendente e diz, me passa o ácido. Vai botar ácido dentro da minha boca? Vai queimar minha boca? Então, para que falar que me passa o ácido, entendeu? Então, cuidado com as palavras. O jeito de você pegar um instrumental, o paciente não precisa ver que você está pegando. Você tem que explicar o que está acontecendo, o que vai acontecer. A anestesia, existem técnicas anestésicas que você não consegue perceber, na maioria das vezes, que ele está anestesiando.
Tem todo um cuidado, tem como fazer, tem várias técnicas para poder você desviar a atenção, desviar o foco, controlar. Então, dentro dos processos psicológicos básicos, a gente pode fazer intervenções que amenizem essa experiência traumática e ele possa ressignificar, ter um novo sentido de experiência da sua ida ao dentista, sem ter esse medo ainda mais acentuado. Eu acho interessante quando você fala sobre essa questão de pequenas técnicas que não têm custo e que podem beneficiar. Então, uma das questões aqui que eu entendi como superar esse medo de ir ao dentista é ter a oportunidade de acesso a profissionais que realmente tenham um trabalho humanizado e que, como você colocou, não significa de custo elevado. Não, muito pelo contrário. Né? Pergunta, fala, através da vivência, da experiência. Outra coisa, procure estabelecer um vínculo com o profissional da área da saúde, o dentista que você vai. Ter uma conversa que venha preceder o seu atendimento. Isso pode estabelecer um vínculo e trazer mais segurança para você. É outro fator positivo. E o ambiente contribui muito para isso. Com certeza. Os profissionais, eles precisam entender que ou eles se humanizam, ou então, mais cedo ou mais tarde, não vai ter sucesso. E não é fácil eles entenderem isso. Tem a tecnologia? Tem muito equipamento para dar uma anestesia, tem equipamento para fazer restauração sem a tal do barulhinho da broca, tem como você fazer cirurgia com laser de gengiva sem nem anestesiar. O laser vai, tira a gengiva, não tem ponto. Hoje em dia já tem implantes que você coloca e não precisa dar pontos, não precisa cortar a gengiva. Faz a cirurgia primeiro no computador. Os tratamentos estão mais rápidos, não precisa mais aquele aparelho. Você mesmo usa o Invisalign, que é um aparelho que não é aquele ferro que dói, que fura. Então, tem muita tecnologia? Tem. Mas não adianta nada esse monte de tecnologia se o dentista, a auxiliar do dentista, a recepcionista e toda a equipe, desde do melhor, do especialista mais renomado até a pessoa que cuida da clínica, tem que ter essa cultura. Exatamente. Tem que respirar essa cultura de servir, de estar ali para ajudar. O paciente está reclamando, tem que tomar uma providência, não dá para deixar o paciente esperando, que está machucando. Vai colocar um provisório, porque você talvez não entenda quando eu falo assim, um provisório que incomoda. Mas é uma provisória que está ralando a língua. Aquilo ali é extremamente desconfortável e os dentistas acham que não é, que é normal, que aguenta um pouquinho. E não é. É nesse aguenta um pouquinho que o trauma chega. Exatamente. Eu escuto histórias, Amanda, assim, inacreditáveis, né? De dentistas que falam, de profissionais que falam assim, não, aguenta um pouquinho, é só um pouquinho, aguenta um pouquinho. É uma tortura, você tá ali à mercê, porque você tá com a boca aberta, deitada na cadeira. Não tem que aguentar. Vou aguentar mais um pouquinho, né? Talvez você não entenda, porque você pode não ter precisado, mas se você já precisou de um canal, já sabe o que é. Então, assim, vem muito traumatizado. A quantidade de pessoas que choram na nossa frente, que a gente fica assim, né? Ai, meu Deus, queria que a Amanda estivesse aqui. Para me ajudar, para me fazer uma coisa melhor, um atendimento melhor ainda. Mas é assim, é uma enseada muito grande. E é impressionante, é um trauma forte, um trauma marcante e que vai trazendo outras consequências. Por outro lado, quando você consegue transformar essa pessoa, você tem uma vida transformada. Ali não é só a renovação de um sorriso, a mudança, um tratamento de saúde. Porque hoje em dia as pessoas estão fazendo muitos procedimentos das lentes, né? E aí, dentro dessa questão, tem muito envolvido a autoestima. Então, o que eu acho interessante é a gente sempre trazer essa compreensão de que a mudança do sorriso de alguém impacta de forma muito assertiva e direta no modo como aquela pessoa vai se ver e como as pessoas que estão com ela vão se ver também. Qual é a sua experiência dentro desse contexto do que está acontecendo tanto agora e que mexe tanto com a autoestima, principalmente das mulheres, voltada a essa questão do uso das lentes? A mudança no sorriso realmente provoca essa transformação, né? Claro que aquela escuta ativa desde a primeira consulta, em que você vai entender o que realmente ela quer. Eu quero melhorar um pouco, eu quero
mostrar, eu quero que todo mundo veja que eu tenho a lente, porque tem gente que quer, tem gente que não quer, que é o mais discreto, tem gente que quer ter uma aparência de saudável, de limpeza, né? Então você precisa captar o que está por trás daquele desejo. Toda aquela história. Eu quero ter os dentes mais retinhos. O que é o mais retinho? Então é importante você entender o que o paciente está falando. É importante você fazer uma prévia daquele sorriso. A gente faz um estudo estético, a gente chama de design do sorriso. Legal. Prova no rosto do paciente para ver se fica realmente bonito. Tipo mock-up, né? O mock-up, exatamente. É preciso discutir muito, ter essa paciência para poder não acontecer que é muito comum hoje em dia, as pessoas voltarem para o outro dentista para querem trocar a lente. Porque não gostou, porque ficou grande, porque ficou dentuço. E isso impacta muito diretamente na autoestima. Você tem algum caso que você acompanhou e que, Amanda, olha, essa história me impactou, foi muito legal, a pessoa chegou com medo, né? O som da broca assustou e o que isso acabou acontecendo. Gente, eu engasgo porque eu vou contar. Eu tenho medo de ir ao dentista, né? E quando eu pensei sobre esse tema, eu me lembrei diversas vezes como que eu fui superando isso. Então, eu tinha que sentar, conversar com a dentista, aos pouquinhos, olha, eu vou fazer tal procedimento agora, eu vou fazer não sei o quê. E isso foi me ajudando a desconstruir a experiência traumática que eu tinha tido. Então, hoje eu vejo que a mudança do sorriso, ela impacta de forma direta. E, às vezes, essa qualidade de vida, ela é diminuída pelo medo da ida ao dentista. E quando a gente fala de lente, a gente já pensa logo, meu Deus, será que vai usar broca? Como é que vai ser? Então, dentro de todo esse contexto, tem alguma história, assim, pra gente ir caminhando pro encerramento desse Vopcast, de inspiração? Uma história que você fala assim, olha, isso aqui me marcou, essa história deixou, assim, no meu coração uma alegria e um sentido do servir para a transformação de vida das pessoas. Amanda, tem muitas histórias. Não tem uma, não. Tem muitas histórias. Muitas histórias de transformação verdadeira. Pessoas que eram desempregadas, que não tinham autoestima, que não sorriam, que não sabiam sorrir. Pessoas que não sabem sorrir, que no dia do aniversário faz a foto séria. A boquinha fechada, então, assim, né? Tem N casos. Mas eu acho importante... a gente salientar aqui que não é só a perda de medo. O que a gente está construindo na odontologia é você sentir prazer em ir ao dentista. É uma metanoia, uma mudança de mente. De paradigma, exatamente. Não é você não ter medo. Eu fui, fiz, graças a Deus terminou. Não é assim. É você ter o prazer de, eu vou pro meu dentista, eu adoro ir pra lá. Vou me sentir mais bonita, vou gostar ainda mais de mim. É construir essa selfie, essa imagem de si de uma maneira saudável e que promova qualidade de vida, bem-estar. Confortável. E você não usou, né, o gás do riso. Não usei quando eu fui lá. Olha o medo, gente. Perdeu. Não, esse gás não precisa desse gás. Perdeu, porque eu vou assim, lá. Tem que voltar para provar, porque aí fica a experiência completa, é muito, muito melhor. Né? Você fica tranquila e você fica consciente. Eu sei que você gosta de controlar tudo, né? Não, já venci isso aí, já venci. Né? Vou gravar um podcast só sobre controle. Você quer controlar todas as coisas? Você é o próximo. Então, assim, as pessoas realmente ficam relaxadas. É incrível, sempre. Assim, é meu dia a dia. Eu ouvi 2, 3 vezes quando as pessoas me encontram. O que é isso que aconteceu? O que é isso? Eu não sabia que isso era possível. É desse jeito, todo dia, o dia a dia. E é claro que quando fica lindo, que fica maravilhoso, é outra coisa. A paciente vem no dia seguinte fazer umas fotos, né? Vem checar se tá tudo ok. Ela já vem com cabelo diferente, já vem maquiada, já vem com a roupa mais bonita. Então tem resgate, né? Tem muitas histórias, muitas. Eu seria assim... Injusta, entendi. É complicado de dizer tem muita questão. Choro, todo dia emoção. É muitas mesmo. Ellen, eu quero te agradecer. O tempo voa. Agradecer por você estar aqui nessa estreia. Obrigada de coração. Espero que você que está aqui com a gente assistindo esse Vopcast possa, ao final, compreender que para superar o medo da ida ao dentista, a gente falou aqui de vários pontos, terminamos falando até de autoestima, como você pode ressignificar esse medo e entender que pode ser uma experiência positiva. Então, minha amiga, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esse foi o primeiro podcast, pessoal, que eu fiz na minha vida. Agradeço essa disrupção aí.
né? E vamos pra frente, vamos aprender. Eu vou aprender assim como a Amanda, falar tão bem, explicar tão bem, mas foi muito bom, adorei. Obrigada. Eu que agradeço. É isso, minha gente. Daqui a pouquinho, mais episódios, todas as quintas-feiras, você pode conferir VOPcast, o podcast para cuidar, inspirar e transformar.